Capítulo 1. A extratemporalidade e o senhorio e a ação de Deus através do tempo. A premissa básica e inconteste de onde partimos é: Deus é eterno, isto é a extratemporal e transcendental no tempo, em outras palavras, está fora, além e acima do tempo. Que Deus existe desde a eternidade está bem claro nas Escrituras, conforme podemos detectar dos versos que se seguem, entendendo ainda que, por mais que venhamos a elaborar ou mesmo procurarmos uma congruência com pesquisas alhures, não poderemos calcular o número de seus anos. O livro de Jó, no capítulo 36, verso 26, diz: Eis que Deus é grande, e nós não podemos conhecer o número de seus anos, e não se pode calcular nem esquadrinhar. O livro de Salmo, no capítulo 90, verso 2, diz que de eternidade a eternidade tu és Deus. Claramente podemos entender pelas Escrituras que existe desde as eternidades, conforme podemos depreender dos versos 90, verso 2 do Salmo 90, versos 22 a 31 de Provérbios 8, versos 2 do capítulo 5 de Miqueias, João capítulo 1, versículo de 1 a 3, Hebreus 9, 14, Apocalipse 1, 4, 8 e 22, 5 e também o verso 13. O que ele fez na eternidade passada, além de criar o universo espiritual, moral e material, não é revelado. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Isaías, mencionando o tempo kairos, intervalo ou momento dentro de um período ou uma fração de tempo, afirmou: Deus ainda é desde o princípio. As palavras gregas na Septuaginta são hotheos et arches. Interessa-nos aqui enfatizarmos a conjunção et, que significa ainda, que relaciona o tempo de acordo com a sua duração, tempo determinado por Deus. A versão de Charles Hyde traduz muito bem: ainda antes que houvesse dia, isto é, antes dos 6 dias da criação, eu sou, diz o Senhor. A extratemporalidade de Deus, aqui detectada, é evidenciada também de imediato em sua primeira apresentação a Moisés, quando esse lhe pergunta, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 13, qual é seu nome? Ao que ele, respondendo, se identifica por um de seus atributos: eu sou o que sou, ou eu sou o grande eu sou, isto é, eu sou o eterno, eu sou aquele que não tem passado, não tem futuro, pois está fora do tempo, num eterno presente. O eu sou a razão da existência de todas as coisas, o único e verdadeiro, ser eterno, a essência de tudo. E nisso Jesus se identifica com o Pai. Antes que Abraão fosse, eu sou, disse Jesus. O onipotente, o onipresente, o onisciente, o extratemporâneo, o transcendente ao tempo. Outro conceito a ser ressaltado aqui é o de eternidade. O que é a eternidade? A eternidade é o tempo de Deus, mas também produto de sua criação. O livro de Isaías, no capítulo 51, verso 9, lê-se: Levanta-te, levanta-te, ó Jerusalém, arma-te de força, braço do Senhor. Levanta-te como nos dias passados, como na eternidade. A eternidade, nesse ponto, adquire personalidade.
ou melhor, consubstancia-se e não se pode contar os seus anos, como se depreende das palavras gregas Guinea aiotnos, que se traduz por séculos. Este vernáculo vem da raiz da palavra ginau e pode traduzir-se por vir a ser criação, isto é, quando a eternidade materializou-se, tornou-se realidade ou foi criada. Assim, quantos anos tem a eternidade passada, poderíamos indagar? Tantos quantos a eternidade quis. O que aconteceu durante esse tempo é o que pretendemos explicar com esse trabalho. O final do versículo 9 de Isaías, capítulo 51, a palavra de Deus nos ensina o seguinte: não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe, ou abateu o Egito, e feriu o monstro marinho, ou transpassou o dragão? É uma alusão clara aos acontecimentos que tratamos mais adiante, quando nos referimos aos acontecimentos provocados por esse dragão, também chamado de serpente veloz, ou inicialmente reconhecido como Luzbel. Contudo, Deus não é apenas o eterno, o transcendente ao tempo, o criador da eternidade. Ele é o criador e senhor absoluto do tempo. Seu senhorio e domínio incontestável sobre o tempo podem ser detectados muito claramente em João, capítulo 4, versículo 35, quando os discípulos poderiam estar dizendo: ainda faltam 4 meses para a ceifa. Deus, em Cristo, lhes dizia: já é tempo de cegar. Vejam os campos, como estão brancos para a ceifa. Ele determina quando é tempo de plantar e quando é tempo de ceifar. Corroborando com esse verso, na ideia de que Deus determina o devido tempo para cada coisa, para cada evento, desta arte, ganhando o tempo suas próprias características, temos também em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, tudo ele fez formoso em seu tempo. Seu senhorio tem sobre o tempo também é notório no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Outra verdade bíblica é que não só é o Criador, o Senhor absoluto, o determinador, o fracionador do tempo, mas também age dentro e através do tempo, e quando quer. Por mais incrível que pareça, submete-se voluntariamente ao tempo que ele mesmo criou. Assim, se depreende que, da Bíblia, a ação contínua de Deus através do tempo, num eterno presente. Por exemplo, em Jó capítulo 26, versículo 7, de forma fantástica o autor diz: ele estende os céus sobre o vazio. Ou, segundo a Septuaginta, ele estende o norte, o aquilão, sobre o vazio. Essa ideia de ação contínua, ele estende, talvez pudesse bem explicar a teoria científica da expansão do universo, revelando-a como um desígnio ou plano do Criador, manifestando desta maneira a ação criadora e contínua do Senhor, hoje amplamente debatida e aceita no mundo científico, com base em observações de um telescópio de quase 2 toneladas, instalado a bordo de um balão atmosférico, juntamente com outros instrumentos de alta sensibilidade, que, saída da base Estação McMurdo da Antártica, cuja pesquisa neste rastreamento de um trecho correspondente a apenas 3% dos céus,
revelou dados inéditos sobre a formação do universo através da medição de flutuação de temperatura em radiação, estimando desta arte a densidade inicial dos cosmos, formado há cerca de 15 bilhões de anos. Os pesquisadores confirmaram que essa densidade na sopra primordial de partículas coincide com a prevista no modelo de um universo que se expandirá para sempre. As galáxias irão se afastar uma das outras indefinidamente, até o momento em que a energia de todas as estrelas se esgotar. Ao analisar os sinais daqueles instantes primordiais, eles concluíram que o destino perene do cosmos estava traçado desde o seu nascimento. Ao contrário do que se temia, é bem mais provável que o macrocosmos, isto é, o conjunto de tudo o que existe, incluindo as galáxias e todas as matérias disseminadas no espaço, seja eterno. O pesquisador Peter Add, da Universidade de Londres, entusiasmado com a nova descoberta, diz que este fato mudará toda a história nos livros que narram a formação do universo. Apesar de existirem outras teorias, tais como, por exemplo, a da inflação, teoria que explica os estágios iniciais da formação do cosmos. Tal resultado traz a todas elas uma coerência inestimável. Devemos ainda salientar que apenas 5% da matéria do universo é observável, e outros 95% estão em tipo de partículas misteriosas, conhecidas como matéria escura, embora ainda não tenha sido detectada, contudo, a sua existência não pode ser negada. Como já dissemos acima, este balão atmosférico, sobrevoando a Antártica a 36 km de altura, captou em seu percurso de rastreamento a chamada radiação cósmica de fundo, não a luz solar, mas as partículas luminosas existentes, resultantes do Big Bang. A imagem produzida é de um universo imensamente menor e mais quente que hoje. Planetas e estrelas ainda não haviam nascido, nem os átomos, Provérbios capítulo 8, verso 22, se tinham formados. Tudo o que existia era um plasma mais quente e denso que o interior do Sol. A radiação remanescente está por toda parte e com essas novas imagens foi possível concluir então que não há matéria suficiente no espaço para interromper o processo de expansão contínua. Isto significa dizer que, além de infinito, o universo irá durar para sempre. No entanto, queremos salientar que, em questão de tão grande magnitude, nenhuma resposta deve ser tomada como a palavra final. São apenas conceitos e teorias científicas móveis, conhecidas e divulgadas, que corroboram com o nosso pensamento, pois reconhecemos que em parte profetizamos, havendo, pois, de chegar o dia que aquilo que é em parte será aniquilado, e tudo nos será revelado. Embora Jesus já afirmasse: meu Pai trabalha até agora e eu também. Deus ainda não vive no eterno sábado. Ao examinarmos o livro de Salmo, no capítulo 89, verso 11, teus são os céus, tua também a terra e o mundo e a sua plenitude, pois tu os fundastes. Detectamos uma nova ideia evidenciada na Septuaginta, que neste ponto apresenta a separação dos céus, terra e mundo, como se na criação um seguisse ao outro,
primeiro os céus, depois a terra e em seguida seus habitantes, o mundo. Tu os fundastes, alude ao tempo kairos, isto é, no seu devido tempo. A forma verbal fundastes, no grego, está no tempo ariosto, que é um passado pontual exato e preciso. Isso significa, a cada um fundastes num tempo preciso. A submissão de Jesus Cristo ao tempo, em sua obra redentora, é nítida em várias passagens. Ainda não é chegada a minha hora, está lá no livro de João, capítulo 2, versículo 4. Mas a hora vem, e agora é, João, capítulo 4, versículo 23. Pai, é chegada a hora, no livro de João, capítulo 17, verso 1. Nenhuma coisa das que temos mencionado deveria ser mistério para a mente humana. Ao contrário, deveria ser algo conhecido de todos pelo Espírito Santo que habita em nós, como está dito no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo, atuando na vida do verdadeiro crente, lhe revela todas as coisas. O significado dos atos de Deus, o significado da sua natureza e caráter, a vontade de Deus para a ética de seus filhos. Naturalmente, Deus não quer esconder coisa alguma da sua vontade para com você. Ele deseja que conheçamos tudo o que se refere a ele, como declara a palavra apocalipsum, traduzida por revelou-se, sendo um tempo verbal passado pontual, indicando que Deus, num dado momento, se descobriu, se desvendou, se desnudou de uma forma para todas. Deus tem tirado o véu e tem revelado aí por seu Espírito que esquadrinha, explora e examina com diligência até as profundezas do próprio Deus, muito além de onde pode ir a investigação humana. Assim firmados nessa convicção, esboçamos esse estudo que é baseado na palavra de Deus, buscando respostas nas revelações do próprio Deus. Que o Senhor possa nos abençoar quando então estaremos dentro de mais 2 ou 3 semanas apresentando o capítulo número 2 deste estudo que estamos fazendo. E tudo isso seja para a honra e glória do nome do Senhor. Que Ele possa continuar concedendo a cada um de vocês a revelação que o Espírito Santo produz no coração de todo aquele que crê, a fim de que a sua vida espiritual seja enriquecida com os conhecimentos enigmáticos que a palavra de Deus contém. Deus te abençoe. Muito gostoso estar com você. A paz do Senhor.